Ele te criou para o seu louvor. Não importa o que vem dizer, pois para Deus, filho, você é. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos estar lendo a palavra de Deus lá em Salmos 18, que nos diz: Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Invocaremos o nome do Senhor porque Ele nos protege, Ele nos livra de todos os nossos inimigos. Louvaremos ao Senhor. Pelo Senhor marchamos, sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos, sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar que Ele continua
chama pelo nome, muda a minha história. Muda, Senhor, a minha história. Muda, 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 muda. Turururá, tarararará. Ai, irmão, o que é isso? Uai, tô no culto, né, Pipoca? Hã? Culto? Como assim? Culto pela TV, meu amigo. Agora é assim, não sou mais... não vou mais à igreja, sabe? Vejo o culto pela TV, é muito mais fácil. É tecnologia, né, meu amigo? Hã? Assim fica fácil. E a comunhão? Sabe de nada, inocente. Assim é muito mais fácil. A comunhão agora é WhatsApp, Facebook. Todos os dias discutimos e postamos versículos lindos para confortar os irmãos. A igreja hoje está muito complicada. Os irmãos é uma fofocaiada, um povo que arruma encrenca o tempo todo, uma inveja, um orgulho. Eu prefiro ficar assim. Fico aqui em casa, já programei até a TV todos os dias. Eu participo do culto e nunca vou dar trabalho. Mas e a ceia? Oferta? Calma, Pipoca. Tá tudo sob controle. A ceia eu mesmo faço aqui em casa. Compro pão na padaria e o suco no supermercado. Tudo em sincronismo pela TV. É uma bênção, sabe? E a oferta? Isso é fácil. Eu faço tudo por transferência eletrônica, pelo celular, na conta da igreja. Já cai na hora. É muito mais seguro. E a Bíblia... para que ficar carregando aquele tanto de papel, né? A Bíblia, eu uso a Bíblia do celular, Bíblia online. Sabe, Limão? A Bíblia diz que quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união e precisam nos congregar. Que exemplo você está dando? E a vida da igreja? E Cristo? Precisamos ser o exemplo em tudo. Por que você não nega a sua vida da alma? Olha, eu tenho vergonha dessa sua atitude, viu? Pipoca, mas o que, Limão? Isso não é o que Cristo quer. Como você vai falar de Cristo para as pessoas? Todo lugar tem problemas. Aliás, onde tem pessoas há problemas. Mas você precisa estar em Cristo. Dessa mordomia o inferno tá cheio. Não sou contra a tecnologia, mas ficar refém disso, tô fora. Reflita, meu amigo. Bom, vou ao banheiro. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história como Zaqueu. Eu quero... Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E muito interessante esse vídeo que a gente acabou de ver agora a respeito do limão. Mas é uma realidade de que hoje a gente não tem como fugir pelo fato da situação da saúde que nos encontramos no momento. Mas se a gente for avaliar realmente, há tempos já existia pessoas que pensavam dessa forma. O problema vai ser se caso toda essa situação passar e continuar com essa visão de que a igreja não é necessário. É necessário sim, né? O nosso colega estava conversando com ele há pouco e estava falando um exemplo muito bacana de se analisar, é a questão da fogueira. O que acontece se você tem várias madeiras queimando na fogueira ali? Se você tira uma vareta da fogueira, tira ela do meio das outras, o que vai acontecer com ela? Rapidamente ela vai se apagar. Assim também é a vida do cristão. Se você estiver fora da fogueira, rapidamente você vai se apagar. A gente vai estar falando hoje um assunto muito persistente no meio cristão, no meio da juventude principalmente. É um desafio falar sobre esse tipo de assunto, redes sociais. Como o cristão deve se comportar diante das redes sociais? E aí, você, como que você tem participado das redes sociais? O seu caráter é um caráter de cristão ou não? Vamos ver à luz da Bíblia. Em
1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz o seguinte, assim, a palavra de Deus. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vamos orar? Grandioso Deus, eterno Pai, nesse instante quero colocar a minha vida diante do Senhor, a vida de cada pessoa que estiver neste momento participando deste culto, que venha a nos dar real noção do que é estar testemunhando do Senhor nas redes sociais. Como devemos nos portar com o caráter de cristão. O Senhor venha abençoar, fala comigo, fala com aqueles os quais estão presenciando este culto, participando, e o Senhor venha dar-nos direção de como testemunhar e agir diante de tudo que é oferecido para nós. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Para começar a abordar o assunto, vamos falar. Primeiro, o que é uma rede social? Rede social nada mais é do que um grupo de pessoas que se confraternizam, seja ela pessoalmente, através de uma rede de internet. Pessoalmente, você pode vislumbrar um grupo de amigos quando se juntam para conversar, bater papo, sair, comer uma pizza, fazer qualquer outra coisa. Esse grupo, denominado uma rede, é um grupo social. Porém, a gente vai abordar as redes sociais online. Hoje, a gente ouve muito falar em redes sociais e a gente pensa logo no quê? Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dentre outros. Mensagens instantâneas, Message, WhatsApp. Existem vários que precisa ficar citando todas elas aqui. Mas, como usar essas redes sociais? Tem muita gente que às vezes fica se espelhando em influenciadores digitais. Mas será que é uma boa ficar se baseando em esses influenciadores realmente? Muitos expõem a sua vida como ela verdadeiramente é, uma exposição sem necessidade. Outros já vivem de aparência, ficam colocando aparências de que realmente não existe aquilo dentro delas. Aí vem a questão, Talvez você pega, vê aquilo, às vezes a pessoa fica exibindo coisas de que não tem necessidade, às vezes um tipo de vida que ela quer levar, e outras pessoas que acompanham elas, às vezes ficam tentando imitar. Às vezes, sem necessidade, sem condição. Ah, mas eu vi aquilo, fulano de tal, ele é cristão também, e ele falou que faz isso e aquilo. Mas vem cá, a realidade dele condiz com a realidade sua? Então você tem que prestar muita atenção realmente se esse influenciador digital que você tem seguido, o que ele expõe, nem tudo que é exposto, colocado na mídia lá, você tem que olhar principalmente o quê? Ah, essa pessoa está falando é a luz da Bíblia, o que ele vive, isso é a luz da Bíblia? O caráter cristão dele é algo que não deixa dúvida? São perguntas que você realmente tem que fazer. Tá, mas eu não devo seguir influenciadores digitais? Não é o que eu estou querendo dizer. O que você não deve ter é o quê? É um fruto de inveja. Algumas pessoas, vou dizer assim, não são influenciadores digitais, mas costumam às vezes querer expor
uma vida que realmente não vive. Quer apresentar o quê? Aparência. Quer mostrar algo que não vive, não condiz realmente com o que é a sua realidade. Às vezes o casal vive em pé de guerra, mas na hora de fazer aquela selfie para todo mundo ver, tira aquela fotinha juntinha só para mostrar, viver uma aparência. Será que isso é legal? Por que isso? Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12, diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aí vem a outra pergunta. A rede social, você consegue dominá-la? Ou ela te domina? O primeiro versículo que eu disse: tudo que você faz, quer comer, quer beber, o que você fizer tem que ser para a glória de Deus. Ok. O que você anda fazendo glorifica ao nome do Senhor? O que você anda postando, o que você anda assistindo, o que você anda vendo, condiz com o caráter cristão? Existe uma frase que ela é muito interessante e que a gente deve levar para a vida da gente realmente, que é o seguinte: o seu caráter, ele é figurado diante daquilo que você faz quando ninguém está vendo. Quando ninguém está vendo, você está ali, às vezes aí é um site que apareceu lá, não tem nada a ver aqui, só vou entrar um pouquinho aqui. Quando pensar que não, aquilo está te dominando. Ah, mas é só uma curtida aqui de uma página aqui que não tem nada a ver não. Não tem nada a ver. Daqui a pouco o inferno está cheio. Então tem que prestar muita atenção naquilo que você anda curtindo, compartilhando, visualizando, né? Outra coisa de que tem que prestar muita atenção também é a respeito das coisas que você anda compartilhando. Links, né? Atualmente a gente vê muitas pessoas querendo se beneficiar da situação em que principalmente os mais necessitados estão sofrendo, né? A respeito desse auxílio emergencial, por exemplo, aí a gente vê alguns grupos de WhatsApp, outras redes sociais também, compartilhando links que são maliciosos. Gente que perde o seu tempo focando em dar golpes, utilizando a rede social. A rede social é ruim? Não, não é ruim. Dependendo, é claro, do jeito que você usa. As ferramentas são muito interessantes. O que importa é quem está usando, como está usando, para que está usando. Imagine você, se Jesus Cristo vivesse nos dias de hoje, com toda essa tecnologia, essa bomba toda de tecnologia, de rede social, divulgação das coisas, das informações. Imagine você se Jesus Cristo usasse as redes sociais. O que ele andaria postando? O que ele andaria curtindo? Você, como cristão, ou você que é simpatizante, tem que se preocupar realmente a questão do caráter, do que você vai expor também. Porque o que acontece é o seguinte: pergunte-se antes, se fosse Jesus Cristo no meu lugar, postaria isso? Curtiria isso? Ficaria vendo isso? Não. Tem que perguntar muito bem antes de agir diante disso. Aí, questão do domínio das redes sociais. Vou soltar um videozinho para vocês, né? Tem tudo a ver com a questão do domínio
né, da rede social, né, da mídia, o celular e como que as pessoas têm vivido. Dá uma olhadinha rapidinho aí e logo eu já volto. Percebeu como que a situação toda do vídeo ali, ele espelha muitas coisas que vêm acontecendo no dia a dia. Observa-se de que não existe mais nos lares, em alguns, é claro, né? A gente pode generalizar, é claro, onde que as famílias não se reúnem mais ao redor de uma mesa para poder fazer uma refeição e ali durante esse período da refeição ali um bate-papo, deu uma conversa, o marido com a esposa com os filhos, o esposo também com os filhos ali, saber do dia deles. É fácil visualizar às vezes algumas situações ou alguns exemplos onde que pessoas na mesma casa, ao redor de uma mesma mesa, todo mundo ali junto, um do lado do outro, e todo mundo assim, ó, no celular. Cadê o diálogo? Aonde que está o diálogo? Isso é deixar-se dominar. Você está num grupo, olha a rede social bacana. E você está num grupo, por exemplo, de amigos, onde todo mundo está conversando, batendo papo, falando, falando do futebol, falando do seu time, falando de qualquer outra coisa, falando do trabalho, falando da vida. Mas não, as pessoas preferem, ficar no celular, conversando, ou às vezes até entre eles mesmo, conversando através do celular. Imagina. Cadê a comunicação, o diálogo? Às vezes na minha casa, por exemplo, com as minhas crianças, a gente tenta muito captar uma certa essência de tempos atrás, das nossas infâncias, brincadeiras de roda, ciranda, brincadeiras com artigos em que a pessoa não fica vidrada em jogos, computador, celular, onde que exista interação. Eu lembro claramente da minha infância, quando a gente brincava de queimada na rua, futebol, e às vezes ali você ficava, né? O jogo só acabava quando dava a hora de alguém ir dormir, ou alguém se machucava e precisava ir correndo para casa, né? E ali era bacana, era divertido você passar com os amigos na rua. Era uma rede social interativa, todo mundo participava junto, pessoalmente, né? Tinha tempo para tudo. Hoje as pessoas estão tão vidradas de que às vezes esquecem do básico. Juntar a família para poder orar, ler a Bíblia, também faz parte disso, a sua comunicação. Nós estamos num período em que realmente você juntar amigos, hoje está complicado, mas começa dentro da sua casa, com sua família, com seus filhos, com sua esposa. Usa a rede social com moderação. E se for usar, lembre-se, o que você fizer,
que seja para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, que isso seja para a glória de Deus. Ah, mas beleza, e então o que eu devo postar? O que eu devo ficar fazendo nas redes sociais? Utiliza essa ferramenta como algo assim, fortemente utilizável para alcançar vidas. Aí às vezes a gente fica perguntando, né? Agora há pouco eu estava conversando, né, com o Fabrício e a gente estava falando, será como quando tudo isso passar e as igrejas voltarem a funcionar, como que será essa relação das pessoas? Vão continuar, tipo, o Limão do início, ficar só em casa, participando só do culto lá, ou vai haver realmente esse entrosamento da igreja? Espero que você pense e utilize a segunda opção. Utilize a rede social realmente para evangelizar. A gente tem visto nesses últimos dias que a gente tem transmitido os cultos ao vivo, o alcance em que isso pode levar. Gente de outros países, de outro continente, são alcançadas através dos cultos, através de uma mensagem, através de alguma coisa que você posta. Claro que tudo tem os seus desafios. Eu trouxe basicamente algumas informações aqui, são alguns desafios para quem é cristão manter a postura diante das mídias sociais. Uma delas, ter domínio próprio para não desperdiçar tempo demais nas mídias sociais. Você tem família, você tem outros afazeres, quem é adolescente, jovem, que está faculdade, escola, dedica o seu tempo também para essas coisas, dedica para a leitura da palavra do Senhor, tira um tempinho, para a família, onde você vai sentar, conversar, dialogar, aproveita. Então, esse domínio do tempo é um desafio, para não passar o dia inteiro, ou às vezes a noite toda. Tem gente que vira à noite, ali no celular, esquece da vida, pensa que não, tô conversando com um, tô conversando com dois, daqui a pouco virou amanhecendo o dia e tá ali ainda. Então, o que é isso? A falta do domínio próprio, Outro desafio, a mente pura, para não se deleitar e nem compartilhar notícias, vídeos, postagens, fotos que promovem a impureza. Eu já comentei sobre isso também. Você não ficar postando coisas de que não condiz realmente com o caráter cristão, Então, analisa aquilo que você está vendo, se é um tipo de notícia, se é o que for, um conteúdo que traga realmente crescimento para quem está vendo. Às vezes tem gente que fica postando alguns tipos de correntes, Eu, particularmente, eu não sou muito fã de correntes, não. E tem gente que perde muito tempo com isso, Coisas assim que não te acrescenta em nada, na verdade. Então, preste atenção. Filtre. Faça um filtro realmente de tudo quanto você vê e quanto você compartilha. Outro tópico, sensatez. Sensatez para não dar crédito a tudo que você lê e vê. Tem muitas informações falsas, Tem gente que coloca propositamente, Cuidado com as redes de relacionamentos, E ser sensato diante dessas coisas é fundamental. Notícias realmente de que as pessoas precisam saber, é interessante postar. Então tá, isso aqui é bacana, isso aqui é para o crescimento. Recentemente aí um grupo de uma igreja aí se juntou e um certo grupo irá dar um valor
E com esse valor, eles irão comprar kits de vegetais, legumes, né? Conclusão, vão comprar lá na Ceasa. O que sobrar disso aí vai ser doado. Então, as pessoas que arrecadaram, através da arrecadação, conseguiram dar o dinheiro, né? Pegaram, vão comprar uma quantidade, vão receber uma certa porção e outra certa porção vai ser doada para pessoas carentes. Uma situação dessa é muito sensato, você compartilhar, você fazer com que outras pessoas também participem disso, ajudando. Isso é ser sensato. Você se consolidar e ter compaixão na necessidade de outros. Sobriedade é outro ponto. Para não desnudar sua vida e da sua família em público, trazendo online para dentro da sua casa e da sua intimidade pessoas que você não conhece. Tem pessoas que antigamente faziam uma viagem de férias, por exemplo, fazia o álbum das férias. Beleza. O álbum das férias, revelava as fotos, deixava no álbum, deixava guardado. Raridade quando chegava alguém na sua casa, vem cá ver meu álbum das férias. Mas geralmente quando isso acontece, alguém que vai na sua casa é alguém que é íntimo de você realmente. Hoje, as pessoas não estão muito preocupadas com isso. Sai cedo de casa, selfie, saindo de casa para o trabalho. Beleza. Chegando no trabalho. Da hora do almoço, meio-dia, partiu para almoçar. Daí a pouco volta, mesma coisa. Na hora de ir embora, 18 horas, voltando para casa. Tem muita gente maliciosa que fica o tempo inteiro na internet só visando isso. Você expondo a sua vida. Aí, digamos, você trabalha de segunda a sexta. Então, alguém malicioso já vai saber, diante das suas postagens. Sai cedo de casa para trabalhar, fica o dia inteiro fora, só volta à noite. Tem gente que fica, só vidrado de olho, percebendo as suas ações. Quando querem agir, já sabe tudo da sua vida. Porque você expôs. Faltou sobriedade diante da situação. Você vai colocar a sua vida realmente em exposição para todo mundo ver assim? Cuidado, hein? Paciência. Esse é forte, tá? Paciência para lidar com comentários, opiniões, críticas de pessoas que não têm educação, bom senso, mancômetro ou qualquer condição de manter um diálogo e participar de um debate de forma inteligente e cortês. Às vezes tem gente que chega, vira polêmica rapidamente porque viu um assunto, eu não gostei, bota meu ponto de vista aqui, coloquei lá. Aí a pouco chega outro que é contrário à sua opinião e outro que é contrário também, e aí por aí vai indo, aí a pouco quando pensa que não, cordialidade ficou para trás. Começa a discussão, começa as brigas, começam as situações que não são coniventes com caráter cristão. Se alguém contrariou, por exemplo, um tipo de ideologia que você tem, você postou ali, a pessoa, eu não concordo com o seu ponto de vista, não. Então beleza, obrigado por sua opinião. Aí agora você vai discutir com a pessoa porque a opinião dela é contrária à tua. Seja cortês, seja inteligente, seja paciente. Um outro tópico importantíssimo também, que deve ser analisado, é a sabedoria na hora de agir. Sabedoria para não se precipitar em responder e reagir a provocações. Não há fim pacífico para brigas. Desde que ela sendo comprada com insensatez. Então as pessoas têm que pensar com sabedoria na hora de responder, na hora de agir, diante das provocações, né? E é fundamental, diante disso, você ter sabedoria. Sabedoria, aonde você encontra? Na palavra do Senhor. Então, pense muito bem.
Por último, a humildade. Você precisa ser humilde para entender que, apesar do livre acesso à internet, ela nos permite escrever textos, comentários e comentar o que quiser. E isto não faz de você um teólogo, um bom escritor, um sábio em seus pronunciamentos. Seja humilde naquilo que você vai dizer, vai comentar ou vai fazer. A humildade, acima de tudo, vai fazer com que todas as outras situações sejam equilibradas, né? Com esse conjunto de desafios, você pode ter certeza de que você não fará feio diante das redes sociais, né? Então, lembre-se, tudo te é lícito, nem todas as coisas te convêm, né? E o versículo chave de que nós falamos no início, né? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer isso para a glória de Deus. Você pense realmente em tudo que você irá fazer diante das redes sociais. Pergunte-se sempre antes: isso glorifica a Deus? Eu preciso ser um agente de evangelismo diante das redes sociais. Use-a com sabedoria e use-a realmente como ferramenta de alcançar almas. Muita gente está perdida sem Cristo. Muita gente está inundada em um mundo de que oferece coisas assim de mão beijada, mas que o fim leva a uma vida eterna de coisas que não são agradáveis. Pense sempre em algo que você vai compartilhar e de que isso edifique a vida de alguém, que traga realmente salvação para a pessoa e que estará acessando esse conteúdo. Vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, quero me colocar diante do Senhor neste momento para que tudo que tenha sido falado nesta rede social, neste culto, o Senhor venha estar alcançando corações e mentes para glorificar o Teu santo nome, que o Seu santo nome seja realmente glorificado. Que o Senhor venha realmente filtrar nossas mentes para que possamos, Senhor, compartilhar, curtir e acompanhar coisas de que edificam realmente as pessoas. Que sempre o Seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Espero que você tenha sido abençoado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares, pessoas que você também acha que precisa ouvir uma palavra assim. E lembre-se, o Senhor seja sempre conosco. Deus abençoe, tenha um ótimo restante de semana, uma ótima vida e que o Senhor abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.